A igreja que nós lemos aqui foi a terceira igreja aonde o Senhor Jesus relatou a sua situação. E aí no verso de número 12, ele começa dizendo: a igreja que está em Pérgamo. Pérgamo era uma cidade onde tinha uma população, onde tinha um povo, onde tinha seus moradores, os seus cidadãos. Nessa cidade de Pérgamo, era uma cidade onde a idolatria reinava naquele lugar. Nessa cidade existiam muitos templos erigidos a muitos deuses. A cidade de Pérgamo era uma cidade onde, além de ter algumas divindades, que o povo adorava, como até mesmo uma tradição, uma cultura, nessa cidade tinha também alguns templos dirigidos aos imperadores de Roma. Eles endeusavam os imperadores, e naquela cidade, não somente eles tinham um costume, mas como tinha templos erigidos aos imperadores. Na época que o Apocalipse foi escrito, os imperadores exigiam adoração do povo. Eles se auto-endeusavam-se, eles se divinizavam e pediam para que as pessoas o adorassem. Na igreja que estava ali, na cidade de Pérgamo, era uma cidade onde tinha alguns templos erigidos a esses homens. Aí, nós vamos observando na história que, além de ter essa situação externa de templos e de idolatrias e tudo mais, e todo tipo de idolatria. Se você for estudar, por exemplo, você vai perceber que lá tinha um Deus, que era como uma espécie de um peixe, ou de uma cobra, de uma serpente, e nesse templo, esses adoradores iam até esse templo, deitavam-se no templo, e esperavam as serpentes passar por cima deles, para que eles fossem curados das suas doenças. Dali, inclusive, vem aquele símbolo da medicina. Então era essa cegueira espiritual que reinava neste lugar. Como que, se não bastasse toda essa idolatria, dentro da igreja de Pérgamo existia algumas heresias que também estavam reinando naquele lugar. Mas eu acho interessante que Jesus, vendo a gravidade daquela situação, ele se apresenta para aquela igreja com uma identidade. Ele diz assim: e isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele se apresenta para essa igreja como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada essa que João viu na revelação no capítulo 1, onde ele viu que da sua boca saía uma comprida espada afiada de 2 cortes, de 2 gumes. Quando Jesus ele volta-se para a igreja de Pérgamo, inclusive, que também, além de toda essa idolatria, ela também tinha uma vaidade intelectual muito grande. Na cidade de Pérgamo, por exemplo, existia uma das maiores bibliotecas do tempo antigo. Ela rivalizava com o povo do Egito. E ali, inclusive, que saiu o pergaminho que a gente tanto ouve falar na história de bibliologia. Pergaminho, os irmãos sabem que é um material que vem da pele dos animais, aonde ele passava por um processo, e ali se escrevia. A escrita de antigamente era muito usada, muito feita no pergaminho. Antes tinha o papiro, que era como se era uma planta aquática, onde eles usavam essa planta para poder fazer uma espécie de papel. Mas os governantes estavam rivalizando nesse sentido. E o governante, no caso aqui de Pérgamo, ele quis levantar uma grande biblioteca. E levantou mais de 200.000 pergaminhos, ele conseguiu reunir-se na biblioteca de Pérgamo. Era uma cidade, então, que tinha muitos escritos, muitos livros, vamos assim colocar, muitos conhecimentos, mas uma cidade mergulhada na idolatria. Então, nessa rivalidade, ele levanta essa biblioteca, e ali está instalado uma vaidade a mais naquele povo. Jesus volta-se para aquela igreja, e ele começa a relatar a situação do povo, dos crentes daquela igreja. Ele voltou-se para eles e relatou uma situação que nos chama muito a atenção no texto. Sim, olha, o texto vai dizer: eu sei aonde que vocês estão. E vocês estão no lugar aonde está instalado o trono de Satanás. Olha, quem está dizendo isso é o Senhor Jesus. Ele disse que ali estava o trono de Satanás, e que Satanás habitava naquela cidade. Nesse lugar, era um lugar muito difícil,
porque aqui diz o Senhor Jesus, no meio dessa cidade existe um trono de Satanás. Mas uma coisa interessante ele diz, e também sei, porém, que você conserva o meu nome e não negaste a minha fé. E aí eu começo a aprender algo aqui, porque não é o lugar que faz a gente, é a gente que faz o lugar. Não é o lugar que te corrompe, mas é você que muda o lugar à sua volta. Esta igreja estava no lugar onde o trono de Satanás estava instalado. Mesmo assim, com o trono de Satanás instalado, essa igreja, diz o Senhor Jesus, porém, eu sei aonde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Nossas desculpas aqui caem por terra, porque nós levantamos objeções dizendo, não dá para servir a Deus, porque o meu trabalho é isso, a minha família é isso, a minha igreja é isso, o meu bairro é isso, e a minha cidade é isso. Esses irmãos estavam no lugar onde o trono de Satanás estava instalado, ou seja, aonde você andava, você via tronos, altares a deuses, a deuses, a deuses, e eles eram coagidos a adorarem a esses deuses. Aqueles que não adorassem a esses deuses, eles eram perseguidos, mortos, hostilizados. Eles precisavam adorar a esses deuses. Esses irmãos passavam por isso. Aí o texto vai dizer, Jesus dizendo, inclusive, mesmo nos dias de Antipas foi morto naquela cidade, e o Senhor Jesus o chama de minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde, de novo ele destaca, onde Satanás habita. Alguns historiadores dizem que Antipas foi o pastor primeiro dessa igreja de Pérgamo, que trabalhou nessa cidade, discípulo de João, e ele foi morto segundo a tradição, paz meus irmãos, foi morto dentro de um boi, que estava incandescente de bronze, colocaram Antipas para ser fritado dentro daquele boi de bronze, vermelho, pegando fogo. Foi lá que Antipas morreu, segundo alguns historiadores. Jesus disse assim, você mesmo vendo ele sendo morto por causa do meu nome, você está de parabéns, você não se acovardou, você continuou firme na minha presença. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Nessa manhã nós estudamos e nós comentávamos com os irmãos. Os nossos pioneiros sofreram, foram apedrejados, foram perseguidos, foram maltratados, passaram frio, passaram fome, mas eles não negaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Fala daqui para frente. E ele vai dizer, tenho porém contra ti algumas coisas. O que o Senhor tem? Ele diz assim, eu tenho aí visto que há no meio de vós alguns que sustentam e que seguem a doutrina de Balaão. Balaão é o personagem lá do Antigo Testamento. Números 22, 23, 24, 25. Você vai ver a atuação desse profeta de origem gentílica, que ele então faz com que o povo de Israel se corrompe. Os irmãos sabem que ele foi procurado por um rei, e esse rei quis comprá-lo, e ofereceu prêmio, dinheiro, para que ele se corrompesse. A porta aberta para o pecado é um perigo. Se você não matar esse trem, ele volta a te perseguir. Se você não fechar essas portas, ele acaba voltando. E Balaão deixou a portinha aberta, e a porta aberta o inimigo percebeu. E quando chegou para Balaque, disse assim, ó rei, ele disse que não vem, mas quem sabe, ele disse até, uma conjectura minha, disseram assim, mas eu percebi que ele ficou interessado, mas enfim, não veio. Então o rei manda uma comitiva mais importante, mais honrada, e com prêmios maiores ainda para que Balaão viesse. Escute o que eu vou te falar, se você não cortar esse mal pela raiz, ele só vai crescer e vai dar trabalho para você logo na frente. Seja lá o que for que está te tirando da presença de Deus e te esfriando, corta hoje no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, corta no nome de Jesus. Voltou, preste atenção. Quando Deus te iluminar para você não fazer algo, não insista em fazer aquilo que Deus já disse para você não fazer, porque você corre o risco de Deus te abandonar para você fazer o que você quer fazer, e você pagar um preço muito caro. Na revelação de Apocalipse, Jesus fez lembrança desse homem chamado Balaão, um homem, uma figura lá de muitos milhares de anos atrás, para trazer um ensinamento, dizendo que naquela igreja, existiam algumas pessoas que eram pessoas interesseiras, que estavam apenas ali por conta dos lucros, estavam fazendo negócio das coisas de Deus. Você vai ver no capítulo 25, que Balaão, para completar,
ele não conseguiu fazer a maldição, ele ia abrir a boca, sair a bênção, mas depois, presta atenção, o diabo usou ele, fez com que ele fizesse o povo de Israel pecar. Ele ensinou as mulheres, e disse assim para o rei, ó, tem um negócio aqui que pode ser feito. Ensina as mulheres a entrar no meio do povo, faz aqueles homens se apaixonar por elas, ela seduz aqueles homens lá, e aí eles têm relações, aí entra a imoralidade, é por aí que Israel vai cair, vai pecar. Ensina-as a entrar. Escute aqui para mim, olha para cá. Ensina elas a seduzir os homens, ensina elas a fazer os homens ficar apaixonados por elas, ensina elas a deixar os homens de queixo caído, porque assim sendo, você vai ver que aí eles vão ter relações com ela, vão entrar em pecado, aí Deus vai ficar irado, vai abandonar o povo, vai por essa. Irmão, escute com atenção. Quando eu estava meditando nisso, eu disse, Senhor, o teu sangue tem poder. Porque os tempos que nós vivemos, tem crente, irmão, que só pela misericórdia de Deus, ele não sabe se comportar. Tem crente, tem mulher jovem, mulher já de idade, mulher de todo tipo, tamanho, que elas se apresentam cheia de sensualidade dentro da igreja. Ela entra na igreja, parecendo uma cascavel, rebolando dentro da igreja, para os irmãos ver, para os irmãos admirar. Olha, o meu corpo é bonito, olha aqui. E entra indecentemente dentro da igreja, porque quer ver os homens de queixo caído. Você está na doutrina de Balaão. E Deus está dizendo assim, eu odeio essa doutrina, eu repugno essa doutrina. Por isso que eu quero dizer para a igreja, eu tenho uma responsabilidade sobre esse povo. Tem muitas igrejas por aí afora que está de todo tipo. Mas irmãs, pelo sangue de Jesus Cristo, se comporte na presença, na casa de Deus. Você não tem que mostrar o seu corpo para ninguém. Você não tem que deixar ninguém de queixo caído. Você não tem que sensualizar para ninguém. Isso aqui não é legalismo, não é fanatismo, não é radicalismo. Eu não estou aqui dizendo que eu sou muito salgado, não, irmão. A sensualidade, a lascívia é pecado diante de Deus. Era isso que fez o povo de Israel cair. O diabo faz assim, irmão. Já faz assim, vai lá, enche a cabeça de uma mulher, enche a mente dela, vai lá, derruba ele, sensualiza para ele, faz cena para ele, faz boca para ele. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Aqui você não precisa se sensualizar. Aqui é o lugar de dar glórias ao Deus dos céus. Aqui é o lugar de adorar a Jesus Cristo de Nazaré. Essa doutrina de Balaão tomou sucesso naquele povo. O povo deu ouvido e Balaão ensinou, lançou aquele tropeço e Deus irou-se contra aquele povo. Foi algo terrível. Isso estava dentro da igreja de Pérgamo. E dentro da igreja de Pérgamo, essas pessoas eram toleradas, pessoas sensuais, pessoas carnais, dentro da igreja, estava sendo tolerado. Aí Jesus disse assim, eu tenho porém no meio de vós algumas coisas que eu não estou me agradando. Irmãos, nós somos uma comunidade de fé, de igreja, de famílias. Nós estamos aqui batalhando pela nossa fé, para chegar nos céus. É por isso que eu digo aos irmãos que aqui estão, quando Satanás querer usar sua mente, seu coração, para lançar tropeço na vida de algum irmão, clama o sangue de Jesus Cristo. Você não é instrumento do diabo, você é instrumento do Espírito Santo de Deus. Mas também tinha ali no meio a doutrina chamada dos nicolaítas. Os nicolaítas, os estudiosos não conseguem precisar de quem se trata o personagem. Se trata também ali um grupo, pode ver que está no plural, dos nicolaítas, que ele disse, eu aborreço. Essa doutrina dos nicolaítas, pode projetar para os irmãos verem, no capítulo 2, no versículo de número 6, que a igreja de Éfeso, elas rejeitaram essa doutrina dos nicolaítas. Lá disse assim, dizendo para a igreja de Éfeso, tenho porém isso que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Jesus aborrecia essa doutrina dos nicolaítas, mas a igreja de Pérgamo estava tolerando essa doutrina dos nicolaítas. Não sabemos, como eu disse, quem de fato é esse homem. Existe algumas especulações que se tratava do Nicolau, aquele diácono que a igreja primitiva chamou para fazer a obra social junto com os outros 6, e que ali ele se converte para o judaísmo, ele era gentil, foi para o judaísmo, do judaísmo para o cristianismo, depois se corrompeu, mas você vai ler e vai encontrar que não há como bater o martelo e dizer quem de fato era esse homem. O que nos importa? Nos importa que era uma doutrina ligada muito com a de Balaão. A doutrina dos nicolaítas, mais tarde, ela se manifestou gnóstica. O que é o ensinamento gnosticismo? É um ensinamento onde eles tinham a carne como algo mau, e que só se valia o espírito. Ou seja, como a carne é mal, você pode usar e abusar da carne, que não tem problema. E aí chega-se a uma conclusão que a doutrina dos nicolaítas estava incentivando ao povo a viver
na igreja e viver no mundo. Ou seja, vocês podem sim estarem aqui, mas vocês podem ir lá adorar Zeus, pode lá adorar César, pode ir lá adorar os imperadores, pode comer as carnes sacrificadas aos ídolos, não tem problema, não há problema, porque agora é tudo espiritual, o importante aqui é o espírito, a carne não tem problema, você cuida da sua vida, você faz o que você quiser, o seu corpo é seu, são as suas regras. Irmão, é a mesma coisa que está acontecendo hoje em dia, onde as pessoas querem viver no mundo e viver na igreja e viver no mundo, viver no mundo e viver na igreja, querem ser crente, mas querem ser profano, não querem fazer a separação do sagrado com o profano. Jesus disse assim: eu aborreço essa doutrina dos nicolaítas. Essa doutrina dos nicolaítas pervertia os crentes, fazia os crentes serem imorais, carnais, mundanos, materiais, fazia os crentes serem cegos espirituais, serem crentes divididos, serem crentes meia boca. A doutrina dos nicolaítas, junto com a doutrina de Balaão, fazia o povo ficar assim. Irmão, se você olhar de um modo geral para o Brasil, você vai ver quantos púlpitos que já foram corrompidos, foram profanados, foram contaminados. Por isso, essas pessoas aqui que defendiam essa doutrina eram líderes, eram doutores, eram pessoas que estavam na frente. Por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande para quem nós damos os nossos microfones e permitindo para subir nos nossos púlpitos. Existem muitas pessoas por esse Brasil afora que estão entrando para pregar, mas com 2, 3 mulheres, bebendo, fumando, jogando, trapaceando, mentindo, doutrinas de nicolaíta. Nesta noite Deus nos traz neste lugar dizendo: o meu povo é especial, é zeloso, é santo, é de boas obras, é separado, é puro. E tem alguns aí que sustentam essa doutrina dos nicolaítas na igreja. Tinha alguns que protegiam. Não, essa doutrina é bíblica, essa doutrina certa. Eles eram antinominais. O que são os antinominais? São pessoas que não aceitavam lei alguma, não aceitavam imposição alguma, não aceitava regra alguma, não aceitava padrão algum. Eu vivo do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Jesus disse assim: aqueles que quiserem vir a mim, saiba que tem sobre vós um jugo, onde eu coloco para você andar. E o apóstolo João diz assim, que aquele que quer servi-lo deve, ou aquele que diz que ama Jesus, deve andar assim como ele andou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Quem tem ouvido, ouça a que o Espírito diz às igrejas. Ai, cantore calamaras. Quantos estão ouvindo a voz do Espírito Santo aqui esta noite? Oh, glórias. Oh, glória. Pode até estar doendo um pouquinho em alguém, mas não tem problema. Jesus te chamando: meu filho, eu quero você do meu lado, eu quero você comigo. Oh, glórias. Oh, glórias. Aleluias. Ao que vencer, dali o maná escondido. Existiam muitas pessoas que, por ouvir os da doutrina dos nicolaítas e de Balaão, eles iam até nas oferendas, comiam os sacrifícios que era sacrificado aos demônios, se alimentava, e com aquela orientação não teria nenhum problema de você. Isso é coisa de apóstolo, isso é coisa de Pedro, isso é coisa de Paulo, isso é coisa desse povo aí, dizer que não pode comer isso e aquilo. Aqui foi sacrificado a Zeus, mas pode comer. Olha que coxa bonita desse frango, come ela, se alimente dela, não tem problema. Irmão, o diabo está na mesma estratégia. Não tem problema não. O que adianta, o que tem você se envolver nisso, você fazer aquilo, você adulterar um pouco, você mentir um pouco, você extorquir um pouco, você enganar um pouco, você isso, você aquilo, e vai dizendo uma série de coisas para você. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para que você ouça a palavra dele. Eu tenho um maná escondido. Para que você se banqueteia nas mesas dos demônios? Eu tenho um maná escondido. Eu tenho o especial, o mais nobre. Aleluia. Oh, glórias ao nome de Jesus. Você pode ver, irmão, o diabo só oferece carniça, mas ele monta uma imagem de que parece que é coisa maravilhosa. Depois de trás é carniça. É tudo que não presta. Você não foi chamado para comer carniça. Você foi chamado para comer maná. Você foi chamado para se alimentar do maná que desce dos céus. Jesus Cristo é o nosso pão vivo. Se alimente dele aqui esta noite. Se alimente dele aqui esta noite. E a igreja do Senhor Jesus, nesses últimos tempos, eu assim creio que Deus vai avivar o povo dele de uma maneira linda. Deus vai quebrantar gente que nunca chorava na presença dele. Deus vai trazer maridos que estavam nas drogas, na bebida, para glorificar e falar línguas estranhas aqui nessa igreja. Deus vai levantar jovens pregadores para glorificar o nome dele nesse lugar.
Deus vai trazer filhos de irmãos que estão desviados, afastados nesta reta final. Deus vai usar, aleluia, esses obreiros, esses músicos, esses grupos. Deus vai levantar, vai mover esta igreja, vai mover essa nação, vai mover este mundo. Por quê, pastor? Porque estamos na reta final. Estamos chegando o dia, a hora de irmos embora. De irmos embora. De irmos embora, nós vamos embora, e Ele está renovando o seu povo, está avivando a sua igreja, corações estão sendo queimados, pessoas estão sendo quebrantadas. O Espírito Santo me faz entender aqui esta noite, que Ele quer entrar dentro do seu coração, e te dar uma nova mentalidade. Você vai começar a sentir o que você nunca sentiu. Quantos que recebem esta palavra esta noite, e pode glorificar o nome de Jesus? Faça parte desse grupo. Tem muita gente se corrompendo, tem muita gente se desviando, tem muita gente parando, tem muita gente se drogando, tem muita gente se prostituindo, tem muita gente caminhando pelos caminhos de Balaão, no interesse, no financeiro, apenas para mercadejando a palavra, fazendo da igreja uma empresa, fazendo da igreja um negócio. Tem é muito, mas eu não quero saber desse povo. Eu quero saber de quem adora a Deus em espírito e verdade. Eu quero saber dos crentes, dos cheios do Espírito Santo, daqueles que querem entrar no céu, daqueles que querem ser arrebatados. Quantos essa noite têm esse desejo no seu coração? Ai, aleluias, aleluia, glória, 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 glória. Recebe, irmã, recebe o fogo do Espírito, recebe a glória que vem do alto. Sinta as suas mãos queimarem, sinta os seus corações arderem, sinta, sinta, é a hora final, é agora ou nunca. Ui, calata, calabas. Olha o anjo de Deus entrando com providência lá. Olha ele quebrando as correntes agora. Olha ele quebrando as correntes agora. A igreja que está militando comigo nessa unção está ordenando agora no nome de Jesus. Correntes estão sendo quebradas. A unção de Deus quebra o jugo. A unção de Deus quebra o jugo. A unção de Deus quebra o jugo. Ele está libertando cativos agora pelo poder dessa palavra. Ei, tarabai com torica lama. Ui, tecamas. Ah, Jesus, obrigado por esse mover do teu Espírito. Volte para o seu lugar.